Vamos falar sério aqui, porque o nosso digníssimo Henrique André, na primeira hora da turma do bate-bola, ele trouxe a seguinte informação, que o Atlético deu o aval para que o Santos converse com o Rony. E aí, acertando com o Rony, tem um acerto, né? Tem que ter um acerto com os clubes, óbvio. Mas, aí vem a pergunta, Alexandre Simões. A possível saída do Rony é mais do que um indicativo de que Hulk fica? Olha, Romano, é assim, eu não vejo no Atlético o desejo de se desfazer do Hulk. Eu acho que talvez seja uma situação de tentar mudar a composição do ataque do Atlético, porque isso é uma coisa interessante, né? Se a gente for pensar, o melhor atacante do Galo até se machucar é o Coelho. Sim. Concorda comigo? É. E o atacante que terminou com o melhor rendimento no Atlético foi o Dudu. Uhum. Então aí nós estamos falando de dois jogadores de lado de campo. Sim. Né? Aí você tem o Hulk, que é um cara ali que exerce uma função centralizada, não tem muita posição. E o Atlético precisaria ir ao mercado buscar, porque eu não acredito. O Biel tem contrato até a metade do ano, né? Isso, com o Sporting. Com o Sporting. Mas vai ficar... Então, tem essa indefinição, mas o desejo do Atlético é já antecipar esse retorno para Portugal, tá? Pelo que eu pude apurar, o Atlético está estudando essa forma e é uma situação indefinida. Mas não vai renovar o contrato, isso não existe. Do Biel? Do Biel. Só que ele tem uma cláusula de um número X de jogos. Tem. E se ele atingir, ele o Atlético tem que pagar baratinho. 7 milhões de euros, Simões. Muita grana. 7 milhões de euros. Tá doido. Então, é uma situação que eu percebo de o Atlético tentando mudar o seu ataque, né? Já emprestou o João Marcelo. A situação do Biel, para mim, parece clara. A do Rony, né? Se o Atlético já pode conversar, essa coisa eu acho que acaba se acertando. E é o Atlético tentando formar um novo ataque, né? E tendo como base o Dudu, o Coelho, chegou a ficar no banco no jogo contra o Vasco, né? A última partida do Brasileirão, então está apto a jogar desde o início da temporada. O Dudu... ele entrou no jogo, não foi não? Não, entrou. Entrou na reta final do jogo contra o Vasco, no 5-0. E a questão do Hulk, né? Que eu acho que, de repente, é o cara ali que pode ser uma das bases desse time do Atlético. Então é um movimento interessante, porque o Rony, o Romano, eu acho que ficou uma marca muito ruim do Rony no Atlético, que foi aquele movimento dele, daquela ida à justiça por questão de salário, sem ele ter a razão. Tanto que a coisa foi logo retirada, sabe? E a partir daquilo ali, se criou uma avalanche de notificações extrajudiciais e antigas e passadas, e virou um momento de muita turbulência no clube. E é uma marca difícil de você tirar. E quantas vezes você falou, né, Alexandre, depois disso, que o Rony estava sentindo que ele não conseguia jogar em alto nível depois daquela pancada. Claramente. Então, criou-se uma situação que eu acho que é muito, muito complicada. Sabe? E o Rony não aconteceu assim, né? O Rony viveu alguns bons momentos no Atlético, mas a gente não pode imaginar, eu pelo menos não imagino o Atlético de 2026 tendo o Rony como titular. E se não vai ser para ser titular, é muito melhor você tentar negociar e pelo menos recuperar parte do investimento que você fez no jogador. Porque já ganha até um salário milionário, né? E a gente está esquecendo do Júnior Santos, né, Simões? Está em fase final de recuperação e é um outro jogador muito caro que o Atlético precisa colocar para jogar para voltar a ser um ativo, melhor dizendo, interessante no mercado. Vocês estão esquecendo que o treinador é o Sampaoli, né? Então você não imagina o Rony como titular baseado em quê? Na qualidade. O Rony foi titular do Hulk e o Rony foi titular do Scarpa. Mas terminou o ano como reserva. Não, o jogo mais importante do ano... O Rony jogou no lugar do Scarpa. Contra o Lanús. A final do campeonato da Copa Sul-Americana. Então, assim, se o Rony continuar, eu não tenho nenhum motivo para achar que ele não vai ser o titular do time. Porque se ele barrou o Scarpa e o Hulk, eu acho que isso atrapalhou ele, viu? O fato, não só isso aí que você falou dele ter ido na justiça e tal, mas ser titular do Hulk, que
Que assim, o Hulk jogando mal é muito melhor que o Rony. E depois ser titular do Scarpa, que é o maior assistente do time. E assim, eu acho que o que a gente tem que sempre pensar é que é o Sampaoli. O Atlético está dando essa responsabilidade dessa reformulação para o Sampaoli. O Sampaoli, ele prefere que seja outro investimento que não o Hulk. E ele já provou isso por A mais B. Nessa segunda passagem dele. Então, o Rony ser titular, o Igor Gomes ser titular, o Vitor Hugo ser titular, essa turma toda ser titular, é o que a gente mais viu aqui. Então, acho que a gente tem que pensar com a cabeça do cara que tá dando as cartas aí. Mas se ele tá dando as cartas, né, Ale? A gente trouxe aqui a informação de que o Atlético autorizou o Santos a conversar com o staff do Rony. Sim, eu tô falando se ele ficar. Agora, ele já fez várias loucuras aí nessa passagem, eu citei duas aqui. O Rony titular do Hulk e depois do Scarpa. Que parece assim, pra quem vê o futebol minimamente, acha que já é motivo de internação. Agora, se ele acha normal o Rony por aquilo que ele entrega em campo, e aí o Rony não tem culpa nenhuma de ter conseguido esse contrato, que ele vale mais de 1,5 milhão por mês, aí o Atlético fala assim, então faz o seguinte, São Paulo, paga você. Porque é evidente que o Rony não consegue entregar pelo que ele ganha, né? Mais de 1,5 milhão. Então, eu acho que tem uma questão aí do clube falar, olha, nós precisamos aliviar essa folha. A gente já falou muito sobre isso, a saída do Arana é um indicativo, eventualmente a saída do Hulk, a saída do Rony, a saída do Scarpa. Nós precisamos aliviar a folha para trazer mais jogador, para fazer o elenco que você quer. Agora, se ele ficar, não tem um motivo para acreditar que o São Paulo vai botar ele no banco. Mas o Atlético não estaria com movimento para trazer um pouco mais de juventude no time dele, não? O Atlético ainda quer um lateral direito, um volante, primeiro volante, um ponta direita e um centroavante. O Atlético tinha como prioridade também um lateral esquerdo, está trazendo 2, que é o Capixaba e também o Renan Lodi. Aí falta o lateral direito. Cabe lembrar que o Saravia teve o contrato encerrado, o Atlético não vai renovar, o Saravia não fica, vai trazer um lateral direito. No meio-campo, vai perder o Patrick, já perdeu o Fausto Vera, então vai trazer um primeiro volante que também fez falta, foi uma das principais cobranças, e o próprio Atlético admite que faltou esse jogador, essa peça, durante a temporada. Que é um jogador mais rápido do lado direito. Por quê? Simões falou do Coelho e falou do Dudu. São 2 jogadores que jogam mais pelo lado esquerdo. Então quer trazer um para o lado direito. E lá na frente um centroavante, que até chegou a ser oferecido para o Cuca. O Cuca não queria esse jogador com essa função. O Sampaoli identificou que é necessário. Então o Galo vai também no mercado buscando um centroavante. Agora, é inegável, Simões, que é um alívio na folha. Eu estava lendo em algum lugar que só com as saídas, me corrija se estiver errado, o Henrique, as saídas do Caio Paulista, Saravia, Fausto Vera, João Marcelo, 1,5 milhão de alívio para o Atlético. Mais ou menos isso. 1,5 milhão de alívio para o Atlético. De alívio assim, né? De troca, né? Porque vai ter que trazer gente pro lugar, né? Mas eu tô dizendo assim, que você teoricamente seriam jogadores da base, né? Porque se você não produz um João Marcelo, um Caio Paulista, um Fausto Vera, é que o trabalho não está sendo bem feito, né? Não, o trabalho não foi bem feito, Não né? foi. Não foi bem feito. Essa que é a grande verdade. Tem melhorado agora, né? Tem evoluído, existe aí uma expectativa, principalmente com relação ao Sub-17, mas você tem, desse nível desses jogadores, você tem que produzir em casa, né? O Atlético, no caso da lateral esquerda, tem o Cauã Pacini, que é um jogador que vem sendo bastante elogiado, só que está sendo lapidado ainda, né? Então, o Galo faz esse movimento no mercado com o Capixaba e Lodi, mas também preparando já o Cauã Pacini, que recebe muitos elogios, e a gente conversando com pessoas ali das categorias de base, diz que tem um enorme futuro pela frente. Agora, na zaga, o Lianco tem uma previsão dele? Depois da Copa, né? Mais 6 meses? O Lianco demora ainda. Julho? Então precisa de zagueiro. Precisa de um zagueiro. Essa é a previsão inicial, né, Simões? Que voltaria só após o Mundial. Porque, olha só... Se antecipa.